Boa noite, quarta-feira, 14 de abril, são 20 horas. Vamos dar início a nosso encontro, isso se meu cachorro deixar, né? Vamos dar início ao nosso encontro de fortalecimento, né, para cada um de nós, força essa que nós todos, eu acho que podemos dizer que, sem exceção, estamos todos cansados, né? Estamos todos sentindo esse momento, o peso dele, a energia que paira sobre o planeta, né? E sobre nós também, né? Então, um momento que a gente precisa de fortalecimento, né? De recuperar algumas energias para que a gente possa dar conta dessa caminhada. Um momentinho. Bom, boa noite, meus amigos. Boa noite, Nana. Boa noite, Rejane. Boa noite, Emílio. Emílio, tu perdeu a coroa, hein, Emílio? Poxa. Boa noite, João Bosco. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Janaína. Isso aí, já estamos aqui nós, aniversário da Cláudia, do outro, Cláudia. Que os bons amigos do plano espiritual continuem iluminando você, te amparando e te ajudando a encontrar as forças para a gente dar conta dessa caminhada, né? Que a luz do Pai continue te iluminando, tá? Muita força para você. Boa noite a todos. Bem, vamos fazer a nossa prece, rogando ao nosso Pai o amparo necessário para a nossa caminhada e agradecendo também, né, por ainda estarmos aqui, tendo a oportunidade do aprendizado e do resgate, para que possamos retornar ao plano espiritual um pouco melhores. Quanto mais tempo estivermos por aqui, se bem aproveitado esse tempo, melhor será a nossa condição ao retornarmos ao plano espiritual, o que é bom, o que fortalece a nossa caminhada, né? É para isso que estamos aqui. Pai de misericórdia, Pai de amor, te agradecemos por esta jornada terrena, por todo o amparo, por toda a luz que tem sido colocada sobre nós, através do conhecimento, através da presença, através da sustentação de nossos amigos no plano espiritual que nos acompanham e que, em teu nome, nos guiam nesta caminhada de crescimento e de evolução, nos aproximando de ti. Que possamos, Pai, aproveitar da melhor forma essa jornada e assim possamos dar os passos possíveis na tua direção, crescendo e fortalecendo, e caminhando junto com os nossos irmãos, companheiros de caminhada, para que todos juntos nos elevemos e cheguemos a ti. Neste momento, suplicamos a ti pelos nossos irmãos que ainda se encontram mais afastados de ti. Para esses, Pai, pedimos a tua misericórdia, a tua bondade, permitindo aos bons espíritos iluminarem, levando até eles essas bênçãos que agora estão recebendo, que quem sabe, no momento de lampejo, possa levá-los a despertar e a buscar-te, e assim a se juntar a nós nessa grande caminhada na tua direção.
Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Bom, caros irmãos, vamos nós para o nosso estudo. Quem chegou, Ana Lúcia, a Márcia Cristina, boa noite. Vamos nós seguindo para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Dando continuidade a essa busca nossa de aprimoramento. Então, vamos lá. Seguimos com o nosso estudo lá da nossa casa, do Centro Espírita Maria Madalena. Estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, trazido para nós, para o nosso irmão Allan Kardec, um dos livros do Pentateuco. Estamos na parte terceira, que aborda as leis morais. E dentro dessas leis morais, na subdivisão da lei de justiça, de amor e caridade, que é uma das leis, né, a última lei de Deus, que é considerada a lei que resume todas as demais. E aí, dentro dessa subdivisão, nós temos alguns aspectos. Fechamos na semana passada, na quarta-feira passada, com o nosso irmão Aderley, a justiça e direitos naturais, e abrimos hoje o item 2, direito de propriedade, roubo, né? Então, vamos abordar a questão da propriedade, da posse e do roubo, ou seja, quando essa propriedade é violada e segue, né? E aí nós temos a questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Então, Kardec lança para os espíritos, logo para começar o assunto, já estou falando de propriedade, né? Então, qual o primeiro direito, né? O primeiro de todos os direitos naturais do homem? E nós já vimos que os direitos naturais são aqueles dados por Deus, são os das leis divinas, né? Então, dentre as questões, né, que Deus coloca para a gente, deixa à nossa disposição, qual é o primeiro direito das leis, direito natural do homem, né? E vamos ver qual é a resposta dos espíritos. O de viver. Olha, o primeiro direito de todos é o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, os espíritos, de uma forma bastante incisiva, né, colocam, e não há questionamento. Qual é o primeiro direito de todos? O de viver. Então, o primeiro direito é o direito que é dado natural, se é natural, foi dado por Deus. Foi Deus que nos deu o direito de viver. Então, ninguém acima de Deus. Então, obviamente, ninguém pode questionar, ninguém pode ultrajar este direito. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida, já que foi Deus que deu, de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Não é só tirar a vida, é comprometer também a existência corporal. Então, a vida, como primeiro direito de todos, direito natural dado por Deus, é o de viver, que é de Deus. É Deus que determina. Isso leva a gente a refletir sobre algumas questõezinhas, né? Eu acho que nós podemos pensar um pouquinho e buscar alguns elementos para ampliar essa resposta de maneira que a gente fortaleça a sua consistência e possa, assim, deixar ela indiscutível na nossa mente, para que servir de base
para os nossos pensamentos e as nossas ações e as nossas decisões, né? Decisões e ações. Então, buscando aí alguma coisa que ajudasse a gente, né? Alguns textos que ajudassem a gente a entender melhor, entre os vários que eu dei uma olhada, encontrei aí no Portal do Espírito, um site que aparece aqui embaixo do slide aí para vocês, né? Não é de minha autoria, então a gente cita a fonte. Aparece aqui o espírito.org.br, artigos do direito à vida. Um texto bastante interessante que ajuda a gente a entender algumas coisas. O direito à vida. Esse texto foi escrito pelo Bernardino da Silva Moreira. O Código do Rei Hammurabi, instituído em 1780 a.C., na Babilônia, era de um rigor férreo. Nós estamos falando de 1780 a.C. Então, nós vamos falar, depois de Cristo, nós já vivemos 2000, nós estamos falando de quase de 2000 a.C., né? Então, estamos falando de quase 4.000 anos atrás, praticamente, né? Então, era de um rigor férreo, tão cruel como as barbaridades cometidas pelos fanáticos talibãs. Para Hammurabi, os ladrões deveriam ter suas mãos amputadas. Olha como é que era o negócio, né? Ladrão, corta a mão. E os fofoqueiros deveriam perder a língua. Nossa Senhora. Ia ser um problema hoje, né? Ia ser tanta gente andando por aí sem língua, mas vamos lá. Somente no século VI depois de Cristo. Então, nós estamos falando do século VI, é o século que vai de 500 a 600, né? Então, nós estamos falando somente nesse período, e aí nós já estamos falando aí, passado 800 anos, né? Com o estabelecimento do direito romano, e mais tarde, no século XVIII, com as ideias liberais do iluminismo, né? Que foi aquela fase da humanidade chamada de iluminismo, em que as artes cresceram, as questões de ciências cresceram, tudo isso, né? A punição para todos os delitos recebeu regras e começou a ser observada à luz da instituição da ciência do direito. Então, vamos lá. Naquele lá atrás, vamos imaginar, né? O homem de 4.000 anos atrás, né? Se hoje nós vemos atrocidades acontecendo ainda na nossa sociedade, e essas atrocidades, elas, de certa forma, estão relacionadas ao nível de desenvolvimento espiritual de cada um de nós, né, desse grupo. Imaginemos há 4.000 anos atrás como é que era esse nível de desenvolvimento espiritual. Então, naquela época, as barbaridades cometidas eram realmente barbaridades horríveis, né? Toda barbaridade já é horrível, né? É uma redundância. Mas então, aquelas leis daquele momento, né? O código que existia naquele momento era rígido, né? Então, ladrão corta a mão, fofoqueiro perde a língua, né? Mais tarde, passados aí 800 anos, já dentro do direito romano, que é o que vem instituir leis e organização, o início da organização da sociedade, começou-se a observar a criação, a punição passa a receber regras a serem observadas à luz do direito, né? E continua o nosso amigo Bernardino, né? Situações como essa levaram o jurista italiano Cesare Beccaria, ou Beccaria, dizer no ensaio dos delitos e das penas de 1764, 1764 agora depois de Cristo. Qual pode ser o direito que se atribuem os homens para trucidar os seus semelhantes? Então, vamos lá. Um jurista, estudando a questão da legislação, das leis, né, já dos homens, em 1764, ele faz um questionamento. Que direito é esse, né, que se atribuem os homens para trucidar seus semelhantes?
sem dúvida nenhuma, como segue o texto, é uma questão atual e continua sendo, né? Passados mais 260 anos, continua sendo uma questão atual. Nosso irmão Kardec, mestre por excelência, perplexo diante do quadro tão devastador, né? Os homens trucidando seus semelhantes, pergunta aos espíritos superiores: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Então nós vemos lá, primeiro direito natural, a vida, dada por Deus. Mas nós, homens, criando as nossas leis, atribuímos a nós o poder de trucidar os nossos semelhantes, ou através da pena de morte, ou através das guerras, de várias formas, né? E aí Kardec pergunta, né? Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? E aí os espíritos respondem a Kardec: incontestavelmente, não tem o que contestar, desaparecerá. E a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós, né? Então, olha o que Kardec está falando para a gente. Sem dúvida nenhuma, vai desaparecer sim. Vamos chegar a um momento que não haverá mais pena de morte. E essa supressão, né, a retirada da pena de morte, nós vimos agora uma mudança na legislação, né? Uma questão bem recente, que foi a questão de defesa da honra, que, em função da defesa da honra, o homem poderia agredir, fazer uma série de coisas, porque estaria se defendendo. E nós já vimos que isso foi válido até agora, até pouco tempo, mas com o nosso progresso, a humanidade passou a entender que não. A humanidade, a sociedade brasileira, vamos colocar assim, né, porque era uma lei aqui, entendeu que não, e suprimiu isso. Então, aqui ele está colocando, né, que vai desaparecer sim, né? O progresso da humanidade vai levar a essa mudança. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, poxa, nós somos espíritos criados simples e ignorantes, e ainda somos espíritos imperfeitos, com uma caminhada de passarmos por espíritos bons para chegarmos a espíritos puros. Olha que caminhada longa nós ainda temos, né? Então, nessa caminhada, nós vamos juntar, acumular esclarecimento, né? Receber informações e nos tornarmos mais esclarecidos. Então, quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Aí completa, né? Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Gente, olha que legal, né? Olha que maravilha a criação de Deus, né? Com esse planejamento todo, né? Não mais precisarão os homens ser julgados pelos homens, porque as leis dos homens já estarão na lei de Deus. A lei de Deus será suficiente, será de conhecimento de todos. E todos nós estaremos regidos pelas leis de Deus. Só que Kardec esclarece, né? Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós, para frente, né? Para o futuro. Porque somos espíritos ainda imperfeitos, vamos passar pelo estágio de espíritos bons para chegar à condição de espíritos puros. E aí sim, como espíritos puros, provavelmente estaremos vivendo numa sociedade onde os homens não precisarão mais julgar os homens, porque somos espíritos bons, e como os espíritos bons só fazemos o bem, reconhecemos as leis de Deus, e assim poderemos
conviver sem precisar de um julgamento externo, né? O julgamento da lei que está dentro de nós, que é a lei de Deus, a lei natural, será suficiente para reger os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, e assim vamos seguindo, né? Boa noite, Leila. Boa noite, Arilza. E aí vai a pergunta para a gente, né? Entendemos como sendo a vida o primeiro e o maior de todos os direitos naturais? Será que nós já entendemos isso? E vamos ver o seguinte, que quando a gente fala assim, né, a gente pensa muito na vida com relação ao outro. Mas e a nossa própria vida, né? Será que nós cuidamos da nossa própria vida como esse maior direito, como esse maior bem, como esse maior patrimônio, como essa maior propriedade que nós temos? Será que nós cuidamos disso dessa forma? Né? Porque o não matar está muito claro, né? Embora para alguns irmãos ainda não esteja tão claro, mas para a maioria de nós já está bem claro. Então vamos pensar mais um pouquinho mais à frente, né? Tá, eu não vou matar, mas será que eu cuido desse patrimônio que Deus colocou para a gente como primeira lei natural? Será que eu cuido dele adequadamente? E aí vamos nós refletir um pouquinho e começar o nosso bate-papo. O que vocês acham da ideia de chegar a um momento em que os homens, que a pena de morte não mais vai existir? Ela já não existe no mundo todo, né? Dentro do planeta Terra, nós temos lugares onde existe ainda a pena de morte. A gente pode, nem para dizer países, porque no próprio Estados Unidos, alguns estados têm pena de morte, outros não. Então, a gente vê dentro de um grupo, né, dentro de uma nação, nós já temos grupos que ainda aceitam a pena de morte, outros não. Nós estamos vendo, de certa forma, essa discussão se ampliando quando falamos da questão do aborto, né? Direito à vida, aborto. Mas fala que a gente precisa estar mais esclarecidos. O que é esse esclarecimento? No mundo dos espíritos, eles nos esclarecem que essa vida começa lá na fecundação, né? Quando há a fecundação da célula masculina com a célula feminina, a célula masculina na feminina, já há a ligação de um espírito. Então, nós já temos ali a vida biológica atrelada à existência de um espírito. Então, já temos ali um ser encarnando. Esse é o esclarecimento que nós temos, que não é o que todo mundo tem. Então, algumas pessoas entendem que não, né? Que só há vida quando esse ser nasce. São entendimentos. O que nós precisamos é chegar ao entendimento da verdade. Nós sabemos que a verdade é uma só. Então, vamos nós aí conversando, e a Márcia Cristina me coloca aqui uma afirmação. Vi na mídia pais perdoando os algozes de seus filhos cara a cara. Seriam esses pais espíritos muito evoluídos por serem capazes de perdoar? Acho essa capacidade sobre-humana. Então vamos lá, Márcia. Primeiro, não sei se eu começo pelo fim ou pelo começo, né? Então, a pergunta é: você viu pais perdoando algozes de seus filhos, né? O que nós aprendemos dentro da doutrina? Obrigado, Ederlei. O que nós aprendemos dentro da doutrina? Os filhos que nós temos são nossos? Vamos lá. Não. São irmãos nossos que estão juntos de nós na caminhada da evolução.
reencarnam através da procriação biológica nossa, mas são espíritos totalmente independentes de nós, que vêm junto de nós para caminharmos juntos durante um tempo, ajudarmos eles, prepararmos eles, e eles seguirem a caminhada deles. Prepararmos como? Né? Aos pais cabe a responsabilidade de apresentar um ambiente cristão, um ambiente de paz, de harmonia, de educação, que favoreça esse irmão na hora que tomar as suas decisões, que tiver que tomar suas decisões como espírito, poder se manifestar com uma base boa, criar uma boa base para a sua caminhada. Tá? Então, esses irmãos não são nossos, né? Eles estão na caminhada conosco. Tá? Perfeito. Nós todos estamos encarnados aqui e sabemos que a justiça de Deus, que nós estamos trabalhando em cima disso, ela se sobrepõe a tudo. Ela é perfeita, diferente da justiça dos homens. Então, tudo o que acontece conosco está dentro da justiça de Deus. Significa dizer que se eu passo por alguma dificuldade, é porque, dentro da justiça de Deus, eu mereço aquela dificuldade. Se eu não merecer, ela não vai acontecer comigo, porque eu não mereço. Então, qualquer acontecimento que aconteça, qualquer acontecimento que ocorra conosco, está dentro dessa justiça. Então, esses filhos que desencarnam, nos desencarnam porque os algozes queriam. Os algozes foram meio para se realizar a vontade do Pai, que era aquele desencarne que aquele filho precisava ter. Tá? Pobre dos algozes, porque eles, sim, passaram por uma prova. Eles podiam ser algozes ou deixar de ser algozes. Era o livre-arbítrio deles que eles iriam exercer. E fizeram a escolha de ser algozes. Aí virão as consequências para eles depois. Então, os filhos desencarnaram. Então, se eu entendo que Deus é justo e permitiu, dentro dessa justiça, ele permitiu que meu filho desencarnasse de alguma forma, eu não tenho que condenar ninguém. Na verdade, eu tenho que lamentar pelos algozes, porque eles sim estão assumindo compromissos, e meu filho quitou algo que ele devia. Então, dentro da visão do espírita, esse perdão é um perdão lógico, é um perdão racional. Pode ainda não ser, porque o nosso nível de esclarecimento ainda é pequeno, mas já começamos a entender a lógica desse raciocínio. Ainda não conseguimos colocá-lo em prática. Mas o conhecimento é assim, né? Primeiro ele vem em teoria, e essa teoria tem que se consolidar para que ela vire uma prática. Nós sabemos de muita coisa que nós ainda não conseguimos fazer, mas já sabemos. Mais à frente, algumas dessas coisas nós já vamos estar conseguindo fazer tranquilamente. Hoje, algumas nós fazemos com muita dificuldade. Talvez, se nós olharmos bem as nossas vidas, nós vamos ver que algumas lá atrás eram mais difíceis, hoje já são menos difíceis. Então, a gente já está conseguindo consolidar esses conhecimentos. Com relação a essa questão também, né, os algozes de um filho nosso, que nós consideramos nosso, também é essa questão de entendimento. E aí você me pergunta, será que eram espíritos muito evoluídos? Márcia, são espíritos que estão em evolução. Se eles reencarnam na Terra, o nível evolutivo deles está dentro desse conjunto, desse contexto de espíritos que reencarnam na Terra. Bom, nós sabemos que na Terra reencarnam espíritos evoluídos. Mas esses espíritos evoluídos vêm à Terra com tarefas, com missões, com missões de grande relevância para a humanidade. Não é o caso.
É um fato importante? Sem dúvida nenhuma. É um exemplo muito bom para nós. Mas não tem essa relevância toda. Então, eu não diria que são espíritos muito evoluídos. Podem ser espíritos até que dentro desse processo, dentro do planeta Terra, estejam lá na parte de cima, mas dentro desse contexto de planeta Terra. Não chamaria de espíritos muito evoluídos. São mais evoluídos do que a grande maioria dos espíritos que estão na Terra, sim, mas estão dentro desse contexto de espíritos que reencarnam ainda na Terra, né? E aí você coloca, né? Acha essa capacidade sobre-humana. Não, não é sobre-humana, Márcia. Porque humanos somos todos nós. E vamos continuar sendo humanos, mesmo que a gente evolua mais. Então não está além de nós, não. Ela é possível para nós. Nós é que ainda não alcançamos. Está dentro da capacidade humana de perdoar. É uma capacidade humana. Nós é que ainda não alcançamos. Por isso, estamos em evolução. Tá? Gostei muito da tua observação, Márcia, porque me permitiu abordar vários aspectos, né? Espero que eu tenha conseguido usar bem essa tua frase para que a gente possa, a frase e a pergunta, para que a gente pudesse conversar sobre essas questões, né? Então, seguindo, Marinês Ambrosini, olá, Nina, tudo bom? Velha conhecida. Acho que somos condicionados a uma lei social. Marinês, nós recebemos uma influência, sim, de uma lei social, sem dúvida. Nós estamos dentro de um contexto social e esse contexto social vai influenciar a gente. Mas isso para as leis humanas, não para as leis divinas. Então, as leis aqui do Brasil são muito diferentes dos países árabes, por exemplo, né? Nos países árabes, eles são muito mais rigorosos com uma série de questões. Mas estando aqui ou estando num país árabe, as leis naturais são as mesmas. Esse condicionamento ele está de acordo com o nosso nível de evolução espiritual. Então, quando na nossa programação encarnatória, quando é definido aonde nós seremos no local que seja adequado ao nosso nível de desenvolvimento, que nos ajude a resgatar o que temos que resgatar e a dar os passos à frente que precisamos dar. Então, essa questão social interfere, sim, porque nós, de certa forma, estamos dentro desse nivelamento social, né, desse contexto social. Então, temos aí uma questão social que interfere em nós. Mas não esqueçamos que somos nós que fazemos esse ambiente social. Nós fazemos a modificação das nossas leis e mudamos a nossa sociedade. Nós estamos vendo agora, né, o peso que está tendo a questão dos direitos da mulher, né, da igualdade, essas questões todas, que é a sociedade que está empurrando isso. Somos nós gritando, falando, discutindo, que estamos elevando o entendimento e o esclarecimento de toda a população com referência a esse ponto. Então, esse condicionamento também é feito pela própria sociedade, que somos cada um de nós. Então, essa é uma questão importante, porque mostra que nós não devemos nunca ser passivos. A nossa opinião, qualquer uma que seja, ela pode e deve ser declarada. Obviamente que respeitando sempre o direito do outro, né? Eu quero para mim o mesmo que eu quero para o outro. Eu quero para o outro o mesmo que eu quero para mim. Então, se eu quero ser respeitado, na minha crença, na minha religião, eu também tenho que respeitar o do outro. Então, se o meu irmão entende que ele não pode fazer transfusão de sangue, é o entendimento dele nesse momento. Eu vou respeitar. É direito dele, né? O que nós podemos fazer? Podemos ajudá-lo a ter entendimento para que ele modifique a sua forma de pensar. É ele que vai modificar, não somos nós. Nós vamos só mostrar o entendimento. E esse entendimento nós mostramos da melhor forma como?
através da nossa prática, através do nosso dia a dia, do que nós fazemos. Tá? E aí seguimos. Temos uma matriz. A matriz maior que nós temos é a lei de Deus. Essa é a verdadeira matriz. Essa está gravada em cada um de nós. Essa nos direciona e nos impulsiona de verdade. Esse entendimento da existência de Deus, da sua justiça, do seu amor, isso sim está dentro de nós, de todos nós, né? De todos os espíritos, quando são criados, trazem isso dentro de si. O resto são as escolhas e os caminhos que nós vamos criando, né? Nós estamos encarnados aqui no Brasil porque o caminho que nós criamos nas encarnações passadas, né, o nosso homem velho nos conduziu até aqui, nos trouxe até aqui. Poderia ter nos levado para um mundo mais adiantado ou para um mundo menos adiantado, dependendo do que nós tivéssemos feito, tenhamos feito lá atrás. Tá? Então, essa caminhada nossa continua sob nossa responsabilidade. Estamos aonde nós merecemos estar, né? Somos o que nós merecemos ser, né? Então, gente, o tema é um tema bom para a gente conversar. Vamos aproveitar um pouquinho mais, né? Como ficaria esse conceito diante das muitas ideias de aborto, né? A vida que nós já dizemos, né? A mulher, quando decide, né? Uma das formas, uma das bandeiras de defesa do aborto é que a mulher é dona do seu corpo e ela faz com o seu corpo o que ela bem entende. Tá. Bom, então vamos nós. O corpo que nós temos, ele está sob a nossa guarda, mas é nosso. Continua sendo uma criação de Deus. Está sob a nossa guarda. Então, o primeiro ponto, né? Porque nós vamos levar o nosso corpo? Não vamos levar o nosso corpo, ele vai ficar aqui na Terra. Então, começa uma questão de ponto de vista. Então, vamos lá. Além desse corpo da mulher, dentro dela já está sendo gerada uma nova vida, um novo corpo. Então, já existe um outro corpo ali que não é o corpo dela. É independente do corpo dela. Ele necessita, por um período, estar no corpo dela. Mas não é o corpo dela. É diferente. Já tem uma constituição diferente da do corpo dela. Então, quando eu falo assim, eu tenho direito ao meu corpo, eu tenho que lembrar que se eu tenho direito ao meu corpo, aquele corpo que está lá dentro também tem direito à sua existência. Então, é uma contraposição, né? As pessoas ainda continuam de uma forma egoística, só vendo as coisas pelo seu prisma. Então, o que nós temos? Esse direito à vida é um direito natural dado por Deus para todos os homens. Se nós entendemos que aquelas duas células ali são células vivas que se juntam, se unem e começam a multiplicar-se, se aquilo ali já é um ser biológico, é informação, mas é um ser biológico, então ali já existe a vida, dada por Deus. Aquela vida foi permitida, foi dada por Deus. Então não cabe a nós tirá-la. Ah, é um ser, está se criando ali um ser anencéfalo. Dentro da lei de justiça de Deus, ele só permitiu a formação daquele corpo, sem o cérebro, ou com hidrocefalia, ou com alguma questão, para cumprimento das suas leis. É o resgate de questões do passado. Semana passada, eu lendo algumas coisas, li uma expressão que me chamou muito a atenção. Sofrimento redentor. Quando a gente fala do sofrimento, né, a gente pensa na dor, na questão, né, da angústia do que as pessoas estão passando naquele momento.
mas esquecemos que toda angústia, todo sofrimento, ele tem uma causa anterior. Ao passar por aquele sofrimento tem algum objetivo. Ou de nos chamar a atenção para que revejamos algum comportamento, alguma atitude, ou para resgatar alguma questão do passado. Então, todo sofrimento ele é redentor. Ou nós imaginamos que essa pandemia, com todo esse sofrimento que ele está trazendo para a humanidade, é para que Deus fique lá adorando ver a gente sofrer. Não é esse o Deus que nós conhecemos. Não é esse o Pai que nós sabemos que temos. Nós sabemos que temos um Pai de amor. É só a gente pensar no nosso contexto, né, de encarnados. Quando nós colocamos o nosso filho de castigo, às vezes dói mais na gente do que nele. Mas nós sabemos que aquele castigo é necessário para corrigir, para trazer ele para a linha de pensamento, para trazer ele para a reflexão. É necessário. Mas muitas vezes dói mais na gente do que nele. Imagine para Deus ver esse sofrimento de todos esses seus filhos, né? E por que ele faria isso? Um único objetivo: nos ajudar a encontrar o caminho certo. O caminho que nos aproxime dele, através do quê? Do esclarecimento, através do quê? Da melhoria de comportamento, através da evolução. Não penso assim. Até aquele corpo que foi permitido sabia do risco de ser renegado. Não entendi, Marinês. Até aquele corpo que foi permitido sabia do risco de ser renegado. Sim. Quando nós recebemos a notícia no plano espiritual que nós vamos reencarnar, muitas vezes sabemos que teremos, quer dizer, toda reencarnação no nosso nível já é uma situação difícil, porque nós vamos reencarnar no mundo de provas e expiações. Alguém gosta de fazer prova? Alguém gosta de fazer prova? Ninguém gosta de fazer prova. São pouquíssimos, né? Ninguém gosta de fazer prova. Então, nós reencarnamos para uma existência de provas e expiações. Então, já sabemos que é um mundo difícil, vai ser difícil. Nessa relação, nós temos possibilidades das coisas fluírem de uma forma ou de outra, dependendo do livre-arbítrio daqueles que estão próximos da gente, sem dúvida nenhuma. Então, esses espíritos cujo aborto se concretiza e eles não conseguem reencarnar, é porque dentro do merecimento deles existia a possibilidade deles não conseguirem reencarnar. Outros que não têm essa possibilidade, que não, dentro do merecimento dele não há essa possibilidade dele não reencarnar, a mãe pode rejeitar de todas as formas que ela quiser. Mas o aborto não vai se concretizar, vai nascer. Não esqueça, quando a gente reza o Pai Nosso, que seja feita a sua vontade. E tenhamos certeza, a vontade do Pai sempre se manifesta. A única opção de contrariedade à vontade do Pai é quando nós resolvemos nos suicidarmos. Que ele respeita o livre-arbítrio. Vai sair sou eu comigo mesmo, não sou eu com o outro. Não é porque eu quero matar o outro que se o outro não merece, eu vou conseguir matá-lo. Não vou. Não vou. Se ele não merece, eu não vou conseguir matá-lo. Ele só vai morrer se dentro da programação encarnatória dele existia aquela possibilidade dele desencarnar desta forma. Tá? Então, todos nós que estamos aqui, nós estamos cumprindo uma sequência. Não esqueçamos que a justiça de Deus está montada sobre uma inteligência, né, a partir de uma inteligência, que está muito além da nossa. E em casos de gravidez onde a mãe corre risco de morte, Pedro, continua valendo a lei de Deus. Se aquela mãe precisa passar pelo risco de morte,
É porque dentro da programação encarnatória dela, ela precisava passar por esse risco de morte. Mas continua sendo direito natural, direito dado por Deus, a vida da criança e da mãe. Vai acontecer o que a lei de Deus determina, a menos que eu não queira respeitar a lei de Deus. E aí eu queira provocar essa interrupção. Então, todos esses irmãos que nascem com dificuldade, gente, são irmãos nossos que estão resgatando. É o sofrimento redentor. Não é à toa que eles estão sofrendo, não é para nada que eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo para a redenção de questões do passado. Livro dos Espíritos, questões 359, 357 a 359, o aborto. Essa sugestão para discussão ou é um ponto para a gente fazer uma leitura e esclarecer, né? Então, Deus é quem? Aí nós vamos ter que voltar lá no livro, a Derlei, me ajuda aí, no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, quem é Deus? E aí nós temos um capítulo inteiro para abordar isso, né? Criador, Pai Supremo, aquele que é capaz de nos criar, que nos criou e que criou as leis naturais que regem todo o universo, mas que nessa criação nos deu o livre-arbítrio, que é a capacidade de nós fazermos a nossa escolha. Dentro das leis naturais, nós temos a lei da evolução. Fomos criados simples e ignorantes, mas vamos evoluir. Queiramos ou não, faz parte da lei. Agora, o ritmo dessa evolução depende da nossa vontade. Então, se eu me esforço, se eu me dedico um pouco mais, eu evoluo mais rapidamente. Se eu fico esperando que a evolução me leve, né, deixe a vida me levar, eu vou evoluir, mas no ritmo menor. Então, hoje nós vemos as diferenças, né? Nós estamos aqui num planeta em que nós encontramos espíritos mais evoluídos e espíritos menos evoluídos. No mesmo planeta que nós vemos espíritos fazendo trabalhos de caridade, hoje de ajuda, de amparo a irmãos, nós vemos espíritos roubando vacinas, roubando dinheiro destinado à saúde, fazendo, né, no mesmo planeta. Então, nós temos espíritos em diferentes níveis de entendimento. Enquanto esse que rouba e tal é egoísta, só vê o lado dele, o outro que ajuda está preocupado consigo, está preocupado com o outro. Já deixou de ser egoísta, já evoluiu ao ponto de ver a humanidade como irmãos, ver a todos nós como irmãos. Então, o Deus é esse que criou isso tudo, que organizou isso tudo, mas que deixa parte dessa evolução sob nossa responsabilidade. Respeita a cada um de nós ao ponto de permitir que cada um de nós conduza a sua caminhada. Lógico, dentro das suas leis. Posso ir contra as leis de Deus? Posso fazer o que eu quiser contra as leis de Deus. Não devo. Porque uma das leis é a lei de causa e efeito, de ação e reação. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu sou responsável pelas minhas ações e pelas consequências dela. Plantio, né, é livre. Eu planto o que eu quiser. Agora eu vou ter que colher o que eu plantar. Então, se eu planto capim, eu não vou querer colher alface. Se eu plantei capim, eu vou ter que colher capim, né? Se eu planto hortaliças, eu vou colher hortaliças. Então, esse Deus que organizou esse universo para a nossa existência. Né? E aí nós vamos seguindo. O que nós temos é que entendermos que somos criaturas e que Deus é o Criador. Ele é o Pai, Ele é o Criador. Né? Acho que ele estava... Não entendi. Acho que ele... Astrojudo, deixa só eu interferir um pouco aqui, só para arrumar... Tá, pode falar. Só para arrumar a bagunça que eu fiz aqui, aquelas questões ali eram em relação ao Pedro. Ele levantou uma questão aí muito delicada e
e explicar de bate-pronto fica meio complicado. Então, eu sugeri que ele fosse ao Livro dos Espíritos e pegasse da 357 a 359. Isso está muito claro lá. O que fazer quando a mãe está grávida, o filho corre risco, e aí vai salvar quem? Isso tá lá. Em relação Inclusive, essa pergunta específica do Pedro, né? Quando a mãe corre exatamente, risco de morte. exatamente. Né? Essa pergunta específica dele, para ser bem assim direto, é a 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? A resposta é curta. Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Né? Mas isso fica melhor, com melhor entendimento. Dentro do contexto dessa sequência de Exatamente. perguntas. Porque eu preferi botar tudo. E aí você pediu ali quem é Deus, e eu trouxe aí só o primeiro capítulozinho e só uma ou duas questões para facilitar. Fica à vontade aí. Tá legal. Ele está em nós, sem dúvida. Deus está em nós. Ele gravou em nós todas as suas leis e o trajeto, a caminhada que está. E ele nos acompanha o tempo todo, ele está em nós, sim, sem dúvida nenhuma. Nós somos uma criação dele. Nós não somos parte de Deus. Deus nos subdividiu para criar cada um de nós. Mas ele criou cada um de nós. Como um filho nosso tem elementos nossos, mas ele não é a gente, né? Os filhos têm caracteres lá, hereditários, genéticos do pai e da mãe, mas ele não é nem o pai nem a mãe, ele é um outro ser. Exatamente nós. Nós somos criaturas de Deus. Deus está em nós, tá? Porque ele nos criou. Então nós fazemos parte, sim. Ariusa coloca, creio na lei do retorno, sem dúvida, Ariusa. É a lei de causa e efeito, né, que você está falando, né? A lei de ação e reação. Sem dúvida nenhuma. Tá? Essa lei ela está presente e explica para a gente uma série de coisas. Tem um livro muito interessante do André Luiz, Ação e Reação, né? Que relata para a gente uma série de acontecimentos da nossa vida, na nossa vida terrena, né? São fatos, e o porquê daqueles acontecimentos com a história espiritual daqueles envolvidos. Então, a história espiritual daqueles envolvidos, né? O passado daqueles envolvidos, as encarnações passadas daqueles irmãos, explicam o que está acontecendo naquele momento. Na nossa existência, sem dúvida nenhuma, não tenho qualquer dúvida nesse respeito, tudo o que acontece conosco está explicado pelas nossas existências passadas. Está escrito, foi determinado pelas nossas existências passadas. Então, qual é a grande preocupação para a gente hoje? Se eu tenho sofrimentos, é porque no passado eu gerei, de alguma forma, esses sofrimentos. Que hoje eu estou me redimindo, né? Hoje eu estou tendo esse sofrimento redentor. Se eu não quero mais sofrimento redentor, mas o que causa sofrimento? Não é as más ações, as más condutas? O que eu tenho que fazer para não ter sofrimento? Não ter mais ações, não ter mais condutas. O que são as más ações? É tudo que contraria as leis de Deus. Então, amar ao próximo e a si mesmo, como a si mesmo, né? E amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o que significa amar o próximo? Eu quero para ele o que eu quero para mim. Se eu ajo dessa forma, acho que está resolvida a questão. Essa semana, eu estou agora lembrando aqui de um texto que nós lemos essa semana, em que... foi na sexta-feira passada, né, daquela irmã que foi relatada pelo nosso irmão que fez a palestra para a gente, né, do Antônio de Pádua. Que a irmã fala, né, qual é o caminho para a gente não sofrer? E aí ela dá uma sequência de comportamentos que evitam o sofrimento. Por quê? Tem como consequência o bem. Simples. Então, façamos o bem, né? Essa é a questão maior.
O livro é Ação e Reação, o nome do livro é Ação e Reação. Tá, Darilson, vou procurar, isso é mesmo, é Ação e Reação. É um livro do André Luiz. Faz parte daquela sequência de livros do André Luiz. Muito legal, muito interessante. Uma leitura muito legal que ajuda a gente a entender na prática, né, a questão do nosso passado e a relação com o nosso presente. Tá? Bom, irmãos, que bom. O papo esquentou, que ótimo. Já são 20 horas e 56 minutos, né? Estamos chegando ao término do nosso encontro. Mais uma vez, agradeço imensamente a participação de vocês, porque o papo ficou bem quente, o suficiente para a gente não perceber o passar da hora, né? Não acho que isso seja real. Não acho que isso seja real. Acho, querido, que isso existe para amedrontar. Tenho lido muito sobre a matriz. Estamos sendo condicionados. Marinês, eu não sei quais são as leituras que você está fazendo, nem entendo da mesma forma que você. Mas como nós discutimos aqui hoje, como nós colocamos aqui hoje, nós temos o direito de seguir o nosso entendimento que nos leva a um determinado esclarecimento, baseado em conhecimento, em informações. Cada um de nós acumula na nossa trajetória determinados conhecimentos e chega a determinadas conclusões. É um direito de cada um de nós, né? Você tem o direito de entender desta forma, né? Embora dentro dos nossos conhecimentos, dentro dos estudos que fazemos e do entendimento a que chegamos, não seja o mesmo. Mas nós temos cada um a sua caminhada, cada um escolhe, né, o caminho que quer seguir. E aí, cada um com o seu caminho, né? Agradeço a oportunidade de falar. Não, nós todos podemos falar, sem dúvida nenhuma, né? Como eu disse antes, todos nós devemos deixar claro qual é o nosso posicionamento, né? Respeitando sempre o posicionamento do outro. Nós aqui estamos deixando claro qual é o nosso posicionamento e respeitamos o teu posicionamento, como respeitamos o posicionamento de todo mundo, né? As pessoas têm direito de pensar o que quiserem, né? Cada um de acordo com seu entendimento, tá? Bom, meus irmãos, vamos chegando ao fim da nossa reunião. Nós aqui agradecemos a tua participação. Vamos fazer a nossa prece. Janaína faz uma observação muito esclarecedora esta noite para mim. Muito grata por mais uma oportunidade. Para todos nós, Janaína, é sempre bom essa conversa, né? No momento em que a gente está falando, está pensando, nosso entendimento se dilata. E no momento que entra uma pergunta, é uma visão diferente, vem enriquecer aquela visão, e aí se amplia mais ainda. É ótimo, é muito bom. Tá? Então, vamos prosseguir aqui com a lembrança aqui do que o Aderli está colocando. Importante lembrar que todos que erram terão oportunidade de corrigir. Sim, a nossa caminhada é livre, né? Deus não determina penas eternas, né? Ninguém vai arder para sempre no mármore do inferno. Isso não existe, né? Nós temos um caminho a seguir. Se nós erramos o caminho, Deus Pai misericordioso permite a gente voltar e recomeçar o caminho e refazer o caminho. Tá? Então ninguém vai ter que ficar naquele caminho que está errado, não. Errei, entendi que está errado, meu entendimento hoje me leva a ver que eu estou errado, então refaço o meu caminho e sigo novamente. Tá? Bom, vamos fazer a nossa prece de pausa da nossa atividade, pedindo ao Pai que nos ampare,
que nos ajude para que possamos assim que eu conseguir colocá-la para vocês, tá? Vamos pedir ao nosso Pai por todos nós e também pelos nossos irmãos, aqueles que caminham conosco, né, pelo que nós temos conversado. Nós queremos para os nossos irmãos o que nós queremos para nós. Então, quando nós pedimos para os nossos irmãos, estamos pedindo também para nós o que nós queremos o mesmo, né? Deus, nosso Pai, vós que sois poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, reino de amor e de glória. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como todo o universo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, principalmente o pão do Espírito, através destes esclarecimentos. Perdoai as nossas dívidas, Pai, e ensina-nos a perdoar àqueles que julgamos nossos devedores. Ajuda-nos a resistir às tentações com tuas orientações e esclarecimentos, que nos livrarão de todos os males. Que assim seja. Irmãos, uma boa noite para todos vocês e que na sexta-feira nos encontremos novamente para nosso estudo do Evangelho e a continuidade dessas vibrações de amparo, de esclarecimento e de crescimento para todos nós. Uma boa noite para todos.